trouxemos aqui com idades diferentes e a quantidade necessária, certamente, de cálcio no organismo de cada pessoa. De 0 a 6 meses, por exemplo, a quantidade é 210 miligramas ao dia de cálcio. De 7 a 12 meses, 270 miligramas. 1 a 3 anos, 500 miligramas. De 4 a 8 anos, 800 miligramas. De 9 a 13 anos, 1.300. 14 a 18 anos, 14 a 18, 1.300 também. 19 a 60 anos, 1.000. E de 51 para cima, 1.200. Nossa, isso por dia doutor Sidney? Isso é importante. Agora vamos traduzir isso para um número prático. Um copo de leite de 100 ml tem 120 miligramas de cálcio. Então, você imagina que um adolescente ele tem que tomar 3 a 4 copos de leite por dia. O idoso, ele vai ter que aumentar essa quantidade. E tem muitos alimentos outros que, como o Gerson falou, que também tem cálcio. Nós temos o couve, nós temos no nosso peixe, nós temos o melaço. Então, não adianta só tomar o leite. E eu quero colocar uma coisa, que o leite desnatado também tem uma quantidade de 120 miligramas. Então, 3 copos de leite todo dia. Outro mito, não tem que tomar leite só criança e idoso. Como você pode ver, os adolescentes, os jovens que estão formando o organismo, estão fortalecendo em torno de 14 a 18 anos, é uma população que precisa muito do leite. Então, tem que estimular os adolescentes, os jovens a tomar leite, que é uma coisa que a gente tem no dia a dia, essa diminuição de leite do teor de cada dia. Ok, então, olha, gente, importante então que você tenha essa tabela em casa, você que tem filhos pequenos. Agora, é importante também, não é, doutor Sidney, chamar a atenção nesse momento com relação às pessoas idosas. Nesse período da terceira idade, os ossos, eles ficam mais frágeis, doutor Sidney, isso? Principalmente as mulheres, porque é o seguinte, o osso ele vai se formando, como eu falei, que leva 30 anos. A partir de uma determinada idade, a partir dos 45 anos, o que acontece? A gente perde 0,5% de osso. E a mulher, isso é acelerado por conta das ações hormonais, principalmente aquelas mulheres que entram na menopausa precoce. Então, elas têm esse processo de que a gente chama de desmineralização. É como se o organismo começasse a consumir esse cálcio que nós temos no osso. Então, o osso vai ficando cada vez mais fino. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com o idoso, porque com uma queda pequena para nós, a gente tem uma resistência maior. O idoso não tem. Então, essa desmineralização, ela é uma coisa fisiológica. Então, você imagina, a gente perde 0,5% do cálcio do organismo a partir dos 45 anos. A mulher, na menopausa, isso aumenta em 10 vezes. Ou seja, ela pode perder até 5%. E isso é muito grave se ela não fizer reposição. Eu quero lembrar que, às vezes, os comprimidinhos de cálcio que as mulheres tomam, o alimento, ele tem que ser muito associado com a vitamina D, porque o cálcio ele está muito diretamente relacionado à absorção com a vitamina D. Então, alimentos que têm vitamina D, como o couve, como o feijão, a soja, ele também tem um teor muito grande de cálcio e ele melhora a absorção. E aqueles alimentos, ao contrário, que tem ferro, essa é uma coisa interessante, o ferro diminui a absorção de cálcio. O feijão, então, por exemplo? O feijão, a carne vermelha, o fígado. Então, tem que ter muito cuidado com isso em relação... Por isso que se recomenda muito diminuir essas carnes vermelhas. Agora, queijo, iogurte, eles também têm... Você pode ter um teor muito grande de cálcio. Então, você não precisa dar só leite. Você pode dar iogurte, pode dar feijão de soja, pode dar feijãozinho branco, pode dar leite de soja. Quem não gosta de leite, as pessoas que têm deficiência de lactose, que tem intolerância à lactose, pode tomar o leite de soja. E é importante comer os derivados, como queijo e iogurte, que tem uma quantidade essencial de cálcio. E uma dieta bonita como essa, porque as folhas, o verde da folha, o couve, ele também tem uma quantidade muito boa de cálcio. Ok, vamos começar agora com os nossos queridos telespectadores participando do nosso programa. Já já a gente vai conversar, portanto, com pessoas que estão no nosso WhatsApp, pessoas que estão ligando para os nossos números, mas nós vamos agora também às ruas de Manaus, vamos lá saber as dúvidas dessa terça-feira aqui no nosso Alô Doutor. Somente o leite, a maior fonte de cálcio?
Talvez o leite teria a maior fonte de cálcio conhecida, mas nós temos outro alimento. Aquele melaço do mel, aquilo ali tem uma quantidade muito grande também de cálcio. O couve, como eu falei, tem uma quantidade enorme. A soja, se recomenda muita soja para cálcios. Há alguns tipos de alimentos, como o feijão branco, ele também tem uma quantidade muito boa de cálcio. Então, o importante é você fazer uma dieta variada, mas dando sempre preferência para o leite e derivados, como iogurte, queijo. São coisas que a gente, requeijão, precisa e que você vai diversificar a sua dieta. Agora, doutor Sidney, a partir de que idade, né? A gente percebeu pela tabela que desde que a criança nasce, desde que nós nascemos, o nosso organismo já vai tendo essa dependência. É claro que nos 6 primeiros meses, a gente precisa aí, as mamães lembrar do leite materno tão importante, não só nos 6 primeiros meses, mas até o momento que a mãe puder dar o leite materno. A pergunta que eu quero fazer ao senhor é justamente isso. Os cuidados também com a criançada, que brinca, que corre. E essa deficiência, você falou que leva 30 anos para a gente construir e 10 anos para a gente começar a perder. Então, em que momento as mamães já devem ter essa preocupação com as suas crianças? O senhor já vai responder, porque a gente vai fazer o intervalo comercial, mas antes, deixa eu mandar aqui um abraço carinhoso para os nossos queridos amigos lá de Presidente Figueiredo, acompanhando. Dona Luzia, um beijo para a senhora, toda a sua família, obrigada pela sua companhia, tá bom? A gente faz o intervalo e volta já com você. De volta com o nosso Câmera 3, nessa terça-feira, e conversando com o doutor Sidney Chalub a respeito do cálcio, da importância do cálcio no nosso organismo. Deixa uma pergunta para o senhor, doutor Sidney, em relação à idade que o cálcio precisa já ser colocado na dieta das nossas crianças. Mas tem uma pergunta também aqui dos nossos telespectadores, né? O consumo de cálcio ao longo da vida reduz o risco de ter osteoporose, hein, doutor Sidney? Então, vamos começar respondendo a pergunta da Maria Inês do Mauazinho? Sim, essa resposta é sim. Então você tem que começar o cálcio, e isso é um mito. A gente só não tem que tomar cálcio só depois que começa a entrar a mulher na menopausa ou o homem a partir dos 45 anos. O cálcio, o leite tem que ser feito constantemente. E a reposição através de comprimido é recomendado a partir dos 40 anos, mesmo que a pessoa não tenha sintoma de osteoporose, porque nós temos uma chamada osteopenia, que é a diminuição do osso do organismo. Então, se você começa a prevenir, aí voltando para a sua pergunta, se na fase da criança, a alimentação dos 6 primeiros meses é materno. A partir de 1 ano a 3 anos, ela precisa de 500 miligramas de cálcio. Então, 2 copinhos de leite por dia resolve. Iogurte, ter o hábito de dar iogurte para a criança. Leite sozinho ou leite acompanhado no café, por exemplo? O leite acompanhado no café, não tem problema. Só tem que ter muito cuidado, porque o café, refrigerante, chocolate, eles aumentam a ação do ferro e eles diminuem a absorção do cálcio. Então, o ideal é que o cálcio seja tomado sozinho. E o cálcio, ele tem muitas ações. Se a criança tem deficiência de cálcio, ela vai ter fraqueza, vai ter cãibra, vai ter má formação do dente, porque o cálcio, ele interfere na ação muscular. E isso aí, essa imagem que nós estamos vendo, é uma imagem em que há uma redução do cálcio. Então, fica como se fosse essas áreas de buracos. Dá para ver que tem umas deficiências, tem umas ondulações, e isso leva à fragilidade. Então, isso é uma microscopia mostrando o osso que está desmineralizado. Ele a gente chama de cortical, essa parte que forma o esqueleto, ela fica perfurada. Então, ela tem uma tendência maior de ter fratura a exercícios e às vezes até pequenas quedas. A pessoa tropeça e fratura. Então, se você começar a reposição e manter uma quantidade constante de cálcio, desde a infância, na adolescência, que a gente tem muito desenvolvimento de osso, desenvolvimento de músculo, você precisa fazer essa reposição. Quando chegar na idade adulta, principalmente mulheres que entram em menopausa, ela vai ter uma prevenção. Então, não adianta você, não é que não adianta, você não deve tomar leite só, por exemplo, repor cálcio só quando está a partir dos 40 anos ou quando parou de menstruar. Você tem que fazer isso durante a vida toda, que é um processo preventivo. Ok, vamos tirar mais uma dúvida, né, dos nossos amigos de casa aí no nosso WhatsApp. Mais uma pergunta chegando aqui para o doutor Sidney Chalub, a respeito, portanto, agora dos exercícios físicos, doutor. Ajudam
na fixação de cálcio nos ossos, principalmente na fase adulta? Quem está fazendo a pergunta aí é a Francisca Leal, presidente Figueiredo. O exercício físico, assim, o músculo, o cálcio, ele ajuda na musculatura. Então, na verdade, ele não ajuda a fixar, mas você precisa de cálcio para desenvolvimento da atividade física. Então, o que nós sugerimos? É que você faz atividade física, você gasta mais. Então, a musculatura, ela utiliza o cálcio para fazer a contração e a extensão. Então, você tem que repor cálcio. Se você vai fazer uma atividade física, nós recomendamos um acréscimo de cálcio, ou um iogurte, ou um pedaço de queijo, ou um tofu, que é uma coisa que tem muito comum, soja. Ou então, você sabe uma coisa que é maravilhosa? Uma sardinha. A nossa sardinhazinha, ela tem uma quantidade essencial de cálcio. Então, como uma sardinha, que as pessoas fazem atividade física e querem comer carne. Coma uma sardinha que você tem o ômega 3. É isso que eu ia dizer, né? Como que o nosso pescado aqui. Você tem o nosso pescado, você tem o ômega 3 e você tem o cálcio na quantidade certa. Doutor Cidinho, a gente vai às ruas tirar mais aí uma dúvida das pessoas que querem colocar a saúde em primeiro lugar. Vamos às ruas de Manaus. Meu nome é Edilene. Doutor, é verdade que os alimentos industrializados e processados tiram a concentração do cálcio no organismo? Olha, os alimentos que passam muito tempo, que usam conservante, eles têm uma quantidade muito maior de sódio, eles têm um teor maior de ferro, e essas substâncias, assim, elas interferem na absorção do cálcio. Então, o alimento, ele perde. Eu acabei de falar da sardinha, por exemplo. A sardinha enlatada, industrializada, ela não tem o mesmo teor de cálcio que nós temos hoje na sardinha. Na nossa sardinha mesmo. Na nossa sardinha. Mas o que acontece hoje na prática? Muitos alimentos, eles estão acrescidos de cálcio. Então, hoje já tem alguns alimentos utilizados que eles acrescentam cálcio justamente na tentativa de suprir essa deficiência que acontece com os conservantes. Ok, vamos começar agora com os nossos queridos amigos participando aí pelos nossos números também aqui da Band. Tem gente na linha, é isso? Alô. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Quem fala é Paulo, aqui do Parque 10. Oi, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí, você toma cálcio todo dia, meu querido, na sua alimentação? Eu até estou ligando porque fiquei, ao ver uma matéria aí de vocês, por sinal um assunto muito pertinente e bom para a gente que está assistindo, vi algumas pessoas aí idosas dizendo que não tomam cálcio, não tomam leite, né? E aí eu vi que são pessoas com mais de 60 anos, essas coisas. Eu já estou passando dos meus 40. E anteriormente eu vi uma pesquisa dizendo que os ossos da pessoa, a pessoa começa a envelhecer com 27 anos. E o doutor Sidney disse que com 30 anos, se eu não me engano, aí os ossos já começam a precisar de cálcio, né? Então, minha pergunta que já fizeram, se a questão do leite, se ele previne, a questão da osteoporose, e qual é a preocupação que essas pessoas têm que ter, como eu, que não gosto muito de leite, tem que fazer para que eu possa manter meus ossos em forma, né? Okay. Substituir o leite, ou tomar uma outra coisa, ou intensificar mais na alimentação, era essa a minha pergunta a fazer a vocês. Ok, Paulo, obrigada aí pela sua participação. Obrigado, Paulo. Eu queria dar um alerta, realmente, você viu que idosos, eu não gosto de leite, essas pessoas têm uma tendência maior, então você pode substituir. Outra coisa que nós fazemos é reposição de cálcio. Um comprimidozinho de cálcio, suplemento de cálcio típico, ele tem de 300 a 500 miligramas, ou seja, uma pessoa dessa precisa de 1.300. Então, fazendo 2 comprimidos já ajuda. Mas nós temos muitos alimentos. Eu falei da sardinha, mas tem o couve-flor, tem a soja, tem o tofu. O suco de laranja hoje, a gente compra, já está enriquecido com cálcio. Você pode usar, utilizar essas coisas. Folhas, aquele chá verde que tem couve. Tudo isso ajuda um pouco. Ajuda bastante. O importante também é a questão da reposição, a gente saber que é possível repor essa ausência de algum tipo de... E outra coisa, essa reposição tem que ser feita de forma constante. Como o Paulo muito bem falou, a partir dos 30 anos é o período em que há maior ossificação. A partir daí, é como se a gente sobe uma ladeira, ossifica e começa a perder. Então, a partir dos 40, 45, você já tem que fazer, talvez, uma reposição de um comprimido de cálcio. Okay. Então, é uma coisa que os geriatras passam muito e as pessoas dizem, mas faz algum problema ter cálcio? Não. E tem que ter alguns alimentos que interferem. O refrigerante interfere na absorção do cálcio. Chocolate interfere na absorção do cálcio. O nosso cafezinho, pela quantidade de ferro,
ele interfere na absorção do cálcio. Então,